Caião, minha irmã é casada com um pastor. Depois do casamento ela foi morar numa roça. Quer largar o emprego, quer largar o emprego e deixou de estudar. Largou o emprego e deixou de estudar. Ele é pastor pentecostal e cheio de dogmas. Chega a dizer que ela tem que chamar ele de Senhor. Uhum. Além disso, ele não quer que ela crie a filha do primeiro casamento. O pior é que ela não quer que ela largue a filha que ela gerou do primeiro casamento. Ela tem uma filha. Sim, senhor pastor. O pior é que ela não quer ajuda. Quando resolvemos interferir, ela não gostou e disse que Deus vai restaurar a vida deles. Ela ainda está no auto-engano. Não sabemos o que fazer, já pensei em até ameaçá-lo e em tentar separá-los, mas não dá deu para certo. fazer isso, ela vai ter que levar uma coça para poder aprender. Vai tomar uma peiazinha, porque cara? a peia não chegou ainda à altura da compreensão. Chega. Vai chegar. Agora, tem gente que na hora que está chegando, acontece uma tragédia, uma desgraça. Porque terminar uma surra numa mulher e deixá-la toda quebrada ou deixá-la morta é uma linha muito tênue de separação. Sim. Um cacete a mais pode levar para onde a pessoa só vai saber da glória de Deus e nada mais desse pano neste mundo. De modo que eu conheço histórias assim. Semana passada eu abri ali o meu e-mail, contato@caifab.net, que eu não abro mesmo, porque senão eu tenho que responder cartas. Eu fico tão angustiado que eu acabo me pondo a responder e eu não tenho esse tempo, não estou conseguindo. Mas eu abri e caí direto em cima de uma carta de uma mulher, de um pastor, dizendo que o marido dela, pastor, dava uma surra nela todo dia. Todo dia, todo dia. E ela não aguentava mais. E ainda era obrigada a ir ouvi-lo pregar. E ficava lá ouvindo o cara rodar o microfone e falar do poder de Deus e dos casamentos que estavam debaixo de encosto maligno, enquanto, ao chegar em casa, ele era o encosto que descia o porrete nela todo dia. Aí eu não aguentei, escrevi umas 10 linhas para ela, pedindo que ela assistisse aqui a Vem Ver TV, para ela compreender o chamado do Evangelho a esse respeito, porque ninguém foi chamado para ficar debaixo desse jugo. Isso é estar casado com o diabo. É casamento com Satanás. Deus não tem parte nessa ofensa. Meta isso na sua cabeça para sempre. Agora, com relação à pessoa que você quer ajudar, é orar. Se ela não aceita ajuda, orar, pedindo a Deus que a ilumine. E que a ilumine enquanto ela não está totalmente arrebentada, ou enquanto isso não passa dos limites. Mas não dá para fazer uma intervenção, ela não é uma criança. Se fosse uma criança, você dava parte no conselho tutelar. Mas se você for dar parte em nome dela em qualquer outra instância, o aparato judicial ou policialesco chegará lá, ela negará tudo e vocês é que vão ter, quem sabe ainda, um BO de calúnia e difamação nas costas. Porque o implicado, a vítima, tem que ser aquele que se apresenta dizendo quais são as barbaridades que contra ela, no caso da mulher, são praticadas. E aí, Braulio? Vou pegando o barranco aí, o gancho aí, Caio. É o seguinte, para Caião, conheci um pastor de uma igreja grande que agredia sua mulher. Ela, no momento de desespero, procurou minha mãe para desabafar. Aí tem uma outra reflexão aqui. Caio, isso acontece muito dentro da própria igreja, mas as mulheres têm medo e vergonha de confessar. Uma mulher. Muito medo. Posso ir na sequência? Pode ir na sequência. Que é parecido, né? Caião, sou cristã e prego o evangelho a algumas pessoas. E nesse mês vieram 3 mulheres aqui no meu salão, com casos parecidos. Mas não posso me meter na vida delas. E faço a minha parte falando do amor de Jesus. Pois uma depende do marido em tudo e não tem como sair de casa. A outra, consegui ainda levantar um pouco a autoestima dela. E aí ela começou a se engraçar para outro homem. E a outra, simplesmente orei. E o marido dela já foi preso e ela está seguindo a vida. O que nós, como cristãos, devemos fazer, Caião? Porque eu acabo ficando angustiada em não poder ajudar, mas sabendo do caso delas. Perdão. Eu acabo ficando angustiada em não poder ajudar mais,
mesmo sabendo o caso delas. Obrigado. Olha só não dá para ajudar quem, como aquela outra... Aquela lá da fazenda. Né? Da fazenda, diz que não quer ajuda. Sim. Porque se qualquer mulher quiser ajuda, sendo maltratada, espancada, não precisa nem ser espancada fisicamente, se for espancada verbalmente, se for abusada verbalmente, todo dia, e dá para reunir provas até do abuso verbal, ou se for assediada de maneira persecutória pelo marido ou pelo namorado, ou seja lá por quem for, no caso aqui são 3 maridos, isso já é suficiente para ter amparo legal. Agora, tem que ter coragem de dizer, não quero mais ficar casada com esse indivíduo. E a lei vai fazer a intervenção e vai obrigar esse indivíduo a arcar com todas as responsabilidades financeiras para com a mulher e para com os filhos, se caracterize e se prove que a mulher não tem meios de autossustentação. Ela vai ter amparo para ela e, com certeza absoluta, para os filhos dela. E se o indivíduo se negar a fazê-lo, inapelável e implacavelmente ele vai para a cadeia, minha querida. Então essa é a maneira de ajudar, é saber se a pessoa tem coragem de enfrentar. Se tiver coragem de enfrentar, os mecanismos legais estão todos disponíveis para que ninguém precise mais viver essa barbárie. É uma barbárie. E admitir a existência sob essa situação é uma barbárie de compreensão, de anulação do entendimento. De modo que é isso que você pode dizer a essas pessoas. Elas só têm que desejarem sair dessa opressão, porque não dá para ajudar uma mulher que lá no fundo vai virando uma Amélia que acaba gostando de apanhar, aí não dá. E aí? Ô Carlos, você crê que na maioria das vezes as pessoas ficam muito divididas entre o aconselhamento espiritual e a questão da lei? Na igreja especialmente. É porque cria essa situação do tipo, da outra face, não. Né? Essa é pegada. Aí ninguém confunde a bola. Na outra face, ninguém casa com o inimigo. Jesus mandou dar outra face pro inimigo. Pro inimigo. Não Mas é aí o cara marido transforma-se no inimigo. Então, meu amigo, o inimigo, que é seu marido, que não diz que é ser seu companheiro, isso. Você tem todos os mecanismos legais, assim como você tem os mecanismos legais em relação ao inimigo que vem aqui na sua casa agredir você, a sua mulher e os seus filhos. Claro. Quando Jesus falou aquilo em relação ao inimigo, ele estava falando era daquelas relações que, trazidas para o dia de hoje, não se transformam em agressões dessa natureza. Isso. Essa é bom o pessoal entender, hein, cara. Não se transformam em agressões dessa natureza. Ele estava ensinando aquilo no Império Romano, onde o inimigo tinha poder devastador muitas vezes sobre você. E não havia amparos legais, muitas vezes, para constituir o seu direito. Então, nesse caso, não fique sequestrado por esse inimigo. Trazendo esta realidade para os nossos dias, o meu inimigo não é o meu marido tem que ser o meu marido, a minha mulher tem que ser a minha mulher. Quando se transformam ambos em inimigos e começam a me tratar ou a tratar a mulher com violência, com desrespeito, com agressão, com brutalidade, recorre-se à lei, como Paulo fez. Quando lá em Atos dos Apóstolos começaram a abusar de Paulo, o que ele fez? Ele recorreu a César, ele pediu asilo político em Cesareia, ele pediu recurso dos procônsules todos e a aplicação da lei. Ele não disse, olha, batam na minha outra face aqui, embora espiritualmente o comportamento dele tenha sido daquele que deu a túnica, porque ele não seguiu cheio de ódio no coração, ele seguiu com o coração livre da agressão. Esse é o significado de não tratar o inimigo na mesma moeda, não ficar sequestrado pelo ódio dele, orar por ele, amá-lo no sentido de que se eu puder fazer o bem a ele, eu farei, mas no casamento, ninguém faz bem a um marido que chega em casa e agride a esposa todos os dias ficando lá. Você faz bem a esse cara dizendo, eu não fico mais aqui, e deixando ver se a consciência dele se acende para o nível de covardia e de brutalização desumana que um ser humano desse, que aí a gente chama ainda de ser humano com extrema consideração,
está praticando contra o seu próximo mais próximo, a mulher, numa covardia inominável.